Olá, queridos alunos. Vamos dar sequência a mais uma correção de atividades. Aqui eu pedi para que vocês lessem esse texto da página 19, e respondessem as questões que estavam logo na página seguinte, certo? Então, aqui ficou assim. A pergunta era da questão 1. Quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada? Como esse momento histórico se relaciona ao documento? Então, quando, em que ano, né? A gente observou, de acordo com o texto, que foi em 1948. E esse momento ele era de reforço dos direitos humanos violados durante a Segunda Grande Guerra. Então, aqui perguntava como esse momento histórico se relaciona ao documento, né? Aqui na questão 2, qual é a responsabilidade dos países signatários da declaração? Então, de acordo com o texto, a gente pôde observar que, eu vou colocando a resposta aqui, e vocês vão pausando e fazendo as correções aí, no seu livro, certo? A questão 3 era bem pessoal, era para que vocês fizessem a leitura dessa frase, né, que está em destaque aí, e aí você responderia como que você entendeu esse trecho, né? Que exemplos de demonstração do espírito de fraternidade você conhece? Então, essa 3, ela era uma questão, assim, bem pessoal mesmo, certo? Vamos seguindo aqui. Depois eu pedi para que vocês lessem essa reportagem, né? Metade das mortes de jovens das Américas ocorre por causas evitáveis. Então, era para fazer a leitura dessa reportagem e, em seguida, era para estar respondendo, né, as questões que estavam por vir. No caso, a questão 2, era para a gente tirar da reportagem. Quem? Está falando de quem? Do relatório das OPAs. Onde? Em 48 países e territórios das Américas. O quê? Falou sobre o que na reportagem? Sobre a taxa de mortalidade de jovens na região. Então, toda essa resposta aí. Como? Informe, né? Estava citando lá em um dos parágrafos. E quando? A data, quando aconteceu, foi de 2010 a 2015. Na questão 3, perguntava assim: que informações relacionadas ao trânsito estão no corpo dessa notícia? Então, quais informações que estavam relacionadas ao trânsito que estão lá no corpo da notícia? Então, que os condutores jovens têm até 10 vezes mais probabilidade de envolverem acidentes do que os adultos, né? Então, aí é a resposta. Depois vocês vão pausando e fazendo as devidas correções. Na questão 4, que ações são sugeridas para a melhoria da saúde dos jovens? Então, foi retirado um trechinho do texto, né, do próprio texto, de qual ação poderia ser esta. Vou aproximar e vocês vão fazendo a correção aí no caderno de vocês, certo? As outras atividades que eu pedi para que vocês respondessem eram justamente atividades de revisão. Todas elas eram sobre conteúdos que a gente já tinha estudado, já tínhamos feito atividades sobre, né? Então, na questão 1, está dizendo: de acordo com o que você estudou no capítulo, explique o que são textos normativos. Então, relembrando, eles têm a função de determinar regras, procedimentos, leis, deveres, tanto que eu coloquei uma questão para que vocês lessem o nosso regimento da escola, né, do professor Divino Bernardo Gomes. Então, do nosso colégio, vocês leram e fizeram uma atividade. Então, a gente pôde fazer leituras de textos que servem para isso, para determinar normas e regras em determinado espaço, né? Na 2, era para falar os nomes quais partes do texto compõem a estrutura de uma lei. Então, lá naquela atividade sobre o texto normativo, tinha, né, o nome dessas partes desse texto. Então, tínhamos lá o capítulo, artigo, parágrafo, inciso e a linha, né? Na questão 3, a linguagem dos textos normativos é
clara, porque é uma linguagem utilizada que toda pessoa consegue entender, né? Ela é objetiva, né? No caso ali, não é colocado nenhuma opinião de quem está escrevendo essas regras ou leis. Então, por isso, se trata de uma linguagem objetiva. Na 4, perguntava, escreva a palavra de que deriva cada grupo de substantivos. Laranjal, laranjeira, derivado da palavra laranja. Pedregulho, pedreira, pedrada, de pedra. Então, tá aí a correção. Vai observando, vai fazendo a correção no seu livro. Indique substantivos que podem ser formados a partir das seguintes palavras. Então, vou aproximar aqui e vocês vão fazendo as correções no livro. Aqui perguntava, na 6, nós temos esse trecho e dentro desse trecho nós temos 4 palavras que estão em destaque. Palavra uma e o. Então, aqui era para eu fazer o quê? Era para eu classificar essas palavras. E lá atrás a gente tinha estudado sobre o artigo, né? Os artigos são definidos e indefinidos. Então, no caso, e uma são artigos indefinidos, que são aqueles que não especificam o substantivo. Por exemplo, se eu falo um relógio, eu não estou especificando, mas se eu falo o relógio, eu sei de qual relógio eu estou falando. Então, a diferença. O é artigo definido, porque ele especifica o substantivo. Na questão 7, nós temos, era para vocês preencher as lacunas, né, esses espaços, com as informações sobre artigo e numeral. Então, eu precisaria entender a diferença do artigo e do numeral para eu responder. Então, aí está a correção, aproximando aqui para que vocês vão observando e respondendo. Certo? Na questão 8, nas frases a seguir, indique se o termo em destaque é um artigo indefinido ou numeral. Então, aqui em cima a gente viu que o artigo é a palavra que se coloca antes do substantivo, né? E o numeral é a palavra que atribui o sentido de quantidade aos seres ou objetos. Então, de acordo com as frases, eu saberia quando se trata de um numeral e quando ele se trata de ser um artigo, né? Então, aí, a correção, aproximando para que vocês façam a correção no livro. A questão 9, analise as palavras em destaque nas frases a seguir e relacione-as às suas classificações. Então, nós temos artigo indefinido, numeral. Então, na seguinte frase, um aluno poderia ter se manifestado acerca do assunto apresentado em sala de aula. Nesse caso, quando fala um aluno, quer dizer que somente um tá falando de quantidade, né? Então, no caso, ele vai ser numeral, essa palavra um. Agora, durante a apresentação em sala de aula, houve um aluno se manifestando acerca do assunto. Então, no caso aqui, está se referindo, essa palavra ela veio antes desse substantivo com a intenção de quê? De não especificar qual aluno se manifestou. Então, aí, a diferença da palavra um quando ela for artigo e quando ela for numeral. Certo? Façam as correções, observando cada questão, cada letra, tá bom? Até a próxima aula.